Quero chamar aqui no palco Fernando Baldin. Bom dia, Baldin. Bom dia, Wagner, tudo bem? Tudo certinho? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer ter a sua presença com a gente aqui em nome da organização, da realização do evento, da ABINFO, do Instituto Information Management. Quero deixar aqui a nossa gratidão por essa parceria fantástica e quero deixar aberto aqui para você falar para o pessoal que está nos assistindo aqui agora nessa manhã, quem é Baldin? Obrigado, Wagner. Bom dia a todos. Agradecer a Gisele, Eduardo, você, Wagner, a todos pelo convite, por estar aqui falando. Eu sou o Fernando Baldin, sou o responsável pelas operações da Automation Edge aqui no Brasil. E o objetivo desse nosso bate-papo aqui é falar, né, as 3 fases da automação. O meu objetivo é que ao final desse nosso bate-papo, cada um que está nos ouvindo tem insights. Então a gente pode melhorar isso aqui na nossa jornada, ou podemos começar dessa maneira. Então esse é meu objetivo e espero que eu consiga atingi-lo aí com vocês hoje. Maravilha, maravilha, Baldin. Então vamos lá, o palco é todo seu. Lembrando o pessoal que está nos assistindo, teve a dúvida, já coloque a pergunta no chat, ok? Porque nós temos um tempo até a próxima palestra, então se você deixar sua pergunta para colocar quando acabar a palestra, pode ser que essa pergunta não seja respondida, tá? Então já assim, surgiu o insight, surgiu a ideia, teve a dúvida, já coloca no chat aqui pra gente, que no final nós vamos voltar aqui interagindo, fazendo a sua pergunta pro Baldin, tá bom? Baldin, o palco é seu. Obrigado, Wagner. Mais uma vez, bom dia a todos por você estar aqui com a gente. Vamos falar um pouco dessas 3 fases, né? Eu resumi aqui em 3 fases, porque eu acho que fica mais fácil a gente trabalhar nesse modelo que simplifica, né? Eu sempre sou muito partidário de Leonardo da Vinci, que dizia que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. A gente adora deixar as coisas complexas. Então, tomara que eu tenha a capacidade de passar esse conteúdo para vocês da melhor maneira. Mais uma vez, sou o Fernando Baldin. Me segue lá se você gosta de assuntos sobre automação, uma visão mais pragmática sobre essa jornada de automação. Estou lá no LinkedIn, sempre postando bastante informação, né, bastante conhecimento sobre essa jornada que as empresas estão fazendo, cada uma ao seu ritmo, né, cada um ao seu momento. A Automation Edge é uma empresa indiana, né, então eu tenho, todo ano vou para lá e acabo brincando que eu vou para o futuro, né, no mundo de automação, porque lá a gente vê um nível de escala que nós aqui no Brasil ainda não estamos acostumados. Rapidinho, momento compra e batom, né? Mas só falar um pouquinho de quem é a Automation Edge, né? Somos uma empresa que está há mais de 6 anos no Brasil, estou todo esse tempo aqui, com inúmeros clientes, uma plataforma de automação 100% em nuvem, então usa muito pouco, quase nada da sua infra atual, rápido de você começar. Nós temos a possibilidade de você fazer atividades em paralelo, então a plataforma da Automation Edge ela é muito produtiva, ela faz coisas ao mesmo tempo. Toda a estrutura no Brasil, suporte, né, o time nosso comercial, a rede de parceiros. Então, o Automation Edge está aí para ajudar os clientes a navegar esse desafio que é a jornada da automação. Vamos falar um pouco, né, desses 3 pontos que eu comentei, mas antes eu queria trazer esse estudo da MSCI, que eles identificaram o seguinte: quais são, né, as atividades que têm mais impacto de automação ao longo das empresas. E eles identificaram ali, né, e a gente já percebe isso quase que intuitivamente, você certamente já percebe isso, que tudo que é aquela camada administrativa, de escritório, etc., ela tem uma alta probabilidade de ser automatizado, né? Tem uma possibilidade enorme de você ganhar performance ali com automação. Por quê? Porque ali tem muita rotina. A gente, no Brasil, percebe, né? A burocracia é o pior inimigo do ser humano, mas o melhor amigo da automação, porque onde há burocracia, há um grande potencial de automação. Porque são regulações, são processos que você tem que executá-los e muitas vezes são padronizados, repetitivos. Então, eu sempre brinco muito que nós aqui no Brasil temos um ambiente muito prolífico em automação em função um pouco até dessa nossa
característica. E também outras questões que estão começando a surgir. Vamos falar um pouquinho delas aqui também, que é essa parte das IAs, seja as generativas, como ChatGPT, Bard e afins, ou seja, os algoritmos de IA, né, mais voltado a machine learning, outra área da inteligência artificial, que estão revolucionando a nossa visão, vou falar um pouquinho disso, do que pode ou não pode ser feito. Eu sempre digo que a IA generativa, ela simplificou muita coisa que antes nós demorávamos meses para construir, agora virou uma coisa rápida de você construir na sua empresa. Primeiro ponto que claro, a gente pode, muitos aqui já passaram nessa etapa, mas é sempre legal a gente só manter todo mundo no mesmo nível, né? Que é a automação, ela tem um grande valor na hora que a gente busca aquelas atividades repetitivas, padronizadas e rotineiras, principalmente no início da jornada, né? E um quarto ali que a gente ouve muito pouco no mercado, mas eu vejo bastante isso, é o que é compliance, né? O que é regulação. Então, um exemplo muito comum disso é a empresa precisa deixar, eu já tive, por exemplo, experiências de clientes que eles tinham que todo dia extrair lá um extrato bancário em PDF e colocar na rede numa determinada pasta, em determinado dia. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham que, durante auditorias, você tem um limite de tempo que você pode buscar no seu internet banking um extrato. E às vezes um auditor quer saber um pagamento de mais de 12 meses ou alguma situação mais atrás, e você teria que responder. Então, eles definiram essa prática. Então, o compliance, ele é pouco falado, mas também é algo a se levar em conta. Das atividades repetitivas, padronizadas e rotineiras, a gente tem uma grande possibilidade de retorno, né? Porque você vai otimizar aquela operação. Nas atividades em que o compliance é mais relevante, eu tenho que evitar erros, né? Evitar retrabalho, etc. Muitas vezes a análise de retorno ela é mais subjetiva, porque quanto custa eu não errar? Difícil de mencionar isso, né? Mas, dependendo da tua indústria, a indústria financeira, por exemplo, ela tem uma série de rotinas, né? Bancos e afins, que tem que ser feitas todos os dias, repetitiva, etc. Mas você tem que tirar um screenshot dessas rotinas e você não fazê-los tem um custo, tem um impacto muito maior. Então não é nem o custo em si, você não estar de acordo com aquelas regras pode te custar muito caro. E outra questão, né, que a gente fala do porquê automatizar, a gente fala de redução de erro, redução de custo, mas eu gostaria de trazer um outro aspecto, que é a qualidade de vida, um ponto também que eu vejo pouco se falar. Claro, né, que a gente acaba tendo um viés muito forte de falar de retorno econômico, de retorno de investimento, mas eu digo para vocês que hoje, desses mais de 6 anos, nós temos clientes que há mais de 5 anos com a gente, eu sempre digo que a conversa de retorno sobre investimento ela é muito comum no início da jornada. Depois que a empresa entende o potencial que a automação tem, muitas empresas até param de calcular o ROI, porque é tão óbvio. É que nem você comparar você ir de um lugar de bicicleta ou carro. Faz diferença a diferença de tempo? Você nem calcula mais. Então é óbvio, assim, é tão óbvio que não precisa ficar mais mostrando para ninguém. E eles começam a perceber o impacto que isso tem na vida das pessoas. Aquele profissional que fazia a mesma coisa. Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Aquela música do Chico Buarque, famosa, eu brinco que ele escreveu isso em homenagem à nossa área de automação. E essa qualidade de vida, ela melhora, porque a pessoa passa a gastar energia com aquilo que gera valor. Porque enxugar gelo, né? Trabalho de Sísifo, né? Aquele deus grego que foi condenado a levar uma pedra até o pico da montanha, sempre que estava chegando perto, aquela pedra caía. Isso aí é uma coisa que muitas vezes a gente não percebe, mas tem um valor enorme a pessoa poder focar naquilo que gosta, ou naquilo que agrega mais valor para o negócio. E antes de falarmos da jornada em si, eu queria deixar claro um modelo, né? Ou como diria, no estilo gourmet, um framework para a gente falar sobre tecnologia, sobre a adoção de tecnologias. E RPA ou IA, seja qual for,
é uma tecnologia que a gente pode usar esse framework aqui para entendê-la. Então é o seguinte, todo serviço que é prestado para o negócio, automação, seja o que for, que a tecnologia faz, ele é composto de 3 elementos: pessoas, processos e produtos. E a gente vai perceber que é a intersecção desses elementos que o faz acontecer. Então, para eu ter uma jornada de automação de sucesso, eu tenho que ter um time, pessoas ali, nós estamos falando tanto do time que vai desenvolver, quanto as pessoas da área de negócio que vão ser impactadas. A comunicação com as áreas de negócio é fundamental. Eu sempre gosto de comentar que uma boa prática em jornada de automação é na primeira reunião que você vai falar sobre isso, deixe claro qual é a estratégia da empresa. Ó, nós vamos alocar as pessoas para posições mais nobres, nós vamos focar mais nas relações com os clientes. Isso é importantíssimo, faz toda a diferença. Se a empresa não se posiciona sobre o que ela pretende fazer com aquele ganho de produtividade, aí, meu filho, a imaginação está solta, né? Aí a turma, cada um pensa o que é. E às vezes até, já vi caso de começar a duvidar e bloquear o robô, porque ele é um competidor, se eu não deixo claro, né, essa situação. A parte de processos, então você vai certamente repensar processos. Quer saber a receita do fracasso em automação? Só copia exatamente como o usuário faz. Fala assim, não, como você faz? Eu vou fazer igualzinho. Pronto, esse é o segredo do fracasso. Porque não faz sentido você copiar a forma que o usuário faz, sendo que o robô mais o usuário podem fazer melhor. Então você tem que tirar o melhor dos 2 mundos, né? E a parte de produto, ferramenta. A gente adora, né? A gente adora focar na parte de ferramenta. Não, falar 99% sobre ferramenta e 1% sobre o resto. Quando, na verdade, eu sempre digo que a estruturação dos 3 elementos, elas devem ser iguais. Então, é importante falar de produto, ele tem um papel relevante, né? Eu trabalho numa empresa de produto de automação, mas ele não vai fazer sozinho aquilo que não estiver pronto ou estruturado em processos e pessoas. Então, o processo aqui envolve revisitar processos, como a gente vai falar um pouquinho disso, como a área que vai executar as automações vai receber essas demandas, como que ela vai fazer depois a entrega disso. Então, toda essa camada de processos, desde o início da demanda, mapeamento, entrega, acompanhamento. Então, essa visão ajuda a gente a entender um pouco do que a gente vai ver na jornada da automação. E aqui nós vamos passar, então, gente, pelas 3 etapas das jornadas. O que acontece aqui? A gente tem a parte do iniciar, que eu brinco chamando que é um tal robô. Depois nós temos a segunda, que é quando já se faz os primeiros robôs e as áreas começam a perguntar: cadê o meu robô? E o terceiro, né? Hashtag I love my robô, né? Que aí é a parte da escala. Vamos entrar aqui um pouquinho em cada uma dessas. O mais interessante a gente perceber é que muitas vezes essa parte inicial, na sua empresa, certamente você já viu um monte de macro rolando por aí, né? Macro para cá, Excel, VB, né? Depois o cara vai ficando mais chique, vai até em VB. Isso aí já é uma área, já é, querendo ou não, uma iniciativa, já é uma jornada da automação que começou. O que nós vamos fazer a partir de agora, o que é esse novo modelo mental que as plataformas trazem, é vamos estruturar isso para escalar. Não é falar, esse negócio está errado. Não, é uma iniciativa natural que a gente vai agora escalar. Vamos falar um pouco, então, dessa primeira parte, que é um tal de robô chegou aí. Sabe aquele vrum, vrum, vrum começa? Um tal robô aí chegou na parada, o que ele quer? Antes da gente entrar nessa parte, é sempre legal comentar 2 pontos importantes que podem te ajudar. Quer você esteja começando, quer você esteja já um pouquinho avançado na jornada. Antes de tudo, antes de você sair e olhar ferramenta A, B, por onde é que eu vou fazer do jeito A, B, C, é sempre legal você pensar em construir o que nós chamamos, pelo menos na Automation Edge, de pipeline de automação. O que é isso? Você identificar, isso normalmente a gente faz via um workshop, né, com as áreas, com gestores e áreas de negócio, etc. E o objetivo é quais são as possibilidades. Então, nós estamos falando de possibilidades, não de viabilidade ainda. Quais são as possibilidades que nós temos de automação dentro do nosso cenário? Então, existe um formato mais simplificado, aqui nós não vamos ficar discutindo se tecnicamente, o assunto aqui não é técnico, é
o que tem dentro de cada área, e depois vamos agrupar isso, o que tem de possibilidades de automação que vale a pena nós olharmos. E através de alguns critérios específicos, né, como ser repetitivo, se é padronizado, se a baixa modificação do processo, tem lá alguns critérios que o próprio usuário não técnico vai fazer essa avaliação de 1 a 5, a gente pode identificar o que dentro daquela área tem de possibilidades de automação, qual deles é mais viável, né? E por fim, imagina você agrupando tudo isso de todos os departamentos, você cria então o seu pipeline. Você vai saber, olha, nós temos aqui 50 possibilidades, das 50, 15 são extremamente viáveis e vamos trabalhar nos primeiros 6 meses dessas 15 que a gente está vendo aqui. E um outro aspecto importante, que eu vejo pouco se discutir, mas eu acho fundamental, já pensando na segunda etapa, da primeira, de um tal robô para aquela segunda, né, que é cadê o meu robô? É interessante pensar em critérios de priorização, porque eu criei um pipeline de possibilidades. E aí são as viabilidades, né? O que é viabilidade? Qual é o impacto? Aí os critérios podem ser adequados à sua organização. Você vai priorizar conforme o impacto financeiro, conforme o impacto operacional, conforme a relevância de compliance, redução de risco. Então, é interessante pensar no modelo de governança que todo mundo que for pedir um robô para colocar em produção, pode ser que você tenha uma estratégia de distribuir esse desenvolvimento, vamos falar um pouquinho disso, ou centralizar. No Brasil, a gente vê muito mais centralizado hoje. Só que é legal que as pessoas, as empresas, as áreas, né, tenham claramente, pode expressar isso num formulário, qual é a regra aqui da ordem dos robôs. Porque pense assim, o que as empresas acabam fazendo por questões políticas? O famoso FIFO, né? First in, first out. Então vai fazendo uma filinha. Só que a pergunta é o seguinte, tem 5 na fila para fazer, aí entrou um sexto, que tem um impacto enorme no negócio. Não, nós temos que manter a fila. Não, o negócio é relevante, ele está pagando a conta, mas ele não interessa. Entendeu a importância dos critérios de priorização? Para que você fale, opa, existe oportunidade aqui, existe uma questão de compliance, ele vai furar a fila, não é que ele vai furar a fila, ele vai ter uma prioridade em função dos critérios que nós adotamos. Então, vale também pensar, né, e discutir um pouco sobre essa questão. E a primeira etapa que a gente já falou aqui, né, de um tal robô, é sempre legal a gente fazer workshop, falar sobre automação, RPA, divulgar, todo mundo ficar empolgado, mas é sempre legal a gente deixar cada vez mais claro o que o robô não faz. Né? Aquela análise. Ah, mas dá para ele fazer com uma inteligência artificial. Sim, dá para fazer muita coisa, mas não no início da jornada. Não recomendo você começar com um processo complexo. Por quê? Eu vou falar até um pouquinho disso já já. E esses workshops servem para essa ambientação, esse contexto. Você vai, então, essa primeira etapa do robô, é interessante você buscar, né, oportunidades lá no teu pipeline de automação que tem um alto impacto com baixo esforço, né, e você vai divulgando, vai promovendo essa conscientização sobre a automação, vai ambientando as pessoas nesse contexto. É muito legal que depois de um tempo na jornada, as próprias áreas de negócio já percebem e fazem assim, olha, a gente está aqui e tal, isso aqui é para o robô, esse trabalho é para o ser humano, então a gente vai conseguindo fazer essa caminhada juntos com a área de negócio. E por que a gente tem que escolher atividades assim mais simples, né? A gente diz de alto volume e baixa complexidade. Porque é o seguinte, gente, o seu primeiro robô vai ser o teu pior robô. Daqui um ano na jornada, aquele pessoal que está mais tempo, fala a verdade, olha no fundo do teu coração. Você morre de vergonha daquele primeiro robô. Fala, eu sei que você está olhando e dando risada agora, porque você morre, eu também. A gente morre de vergonha. Eu sempre digo o seguinte, às vezes eu vejo clientes discutindo, não, temos que ter ROI no primeiro robô, etc. Eu fico imaginando se quando eu tirei a minha CNH, minha carteira de motorista, alguém chegasse para mim, olha, agora você tem que dirigir igual ao taxista, tem que conhecer tudo. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu dirigi, a primeira vez que eu fui para a faculdade de carro, eu fui tremendo, falei, meu Deus do céu, e agora? E o recém-habilitado não é que ele não bate porque é habilidoso. Ele não bate, não se envolve em acidente, ou muitas vezes, né, nos primeiros dias, porque é precaucioso, ele segura a onda, ele vai na boa. Por isso, gente, que focar
na relação volume e complexidade é fundamental. Lembre-se sempre disso, o teu primeiro robô vai ser sempre o teu pior. E essa jornada é exponencial, que a gente vai falar um pouco mais na escala. Passar essa parte inicial, estou falando eu gosto, o termo em inglês, ele aumenta 20% o público da palestra, mas a gente tem que falar, né? Então, awareness, ambientação, vamos chamar de awareness. Mas a ambientação é importante, esses workshops. Então, esse um tal robô, né? O teu robô primeiro vai ser o pior. Então, é onde você vai iniciar e preparar a base para esse crescimento na jornada. Depois que você faz os primeiros robôs, um aqui, outro ali, a turma, né, a gente falou de priorização, a turma vem para cima de você. Fala, ei, cadê o meu robô? Porque o normal é que você se aproxime de áreas que estão mais empolgadas, né, mais parceiras, como a gente fala, né? A área que já quer o gerente, o diretor já quer bancar, acredita. Então é natural que você se direcione para fazer robôs mais no departamento A, B. E aí, quando a coisa começa a aparecer, naquela reunião de gerentes, de diretoria, aquele comentário, nossa, o robô melhorou muito lá e tal, aí começa, todo mundo olha para o cara dono dos robôs, né? Falei, por que só para ele? E aí entra o papel de quem está à frente dessa jornada de qualquer empresa, né, de cada vez mais, aí a palavra-chave é priorização, por quê? Porque a jornada, deixa eu tocar aqui, moço. A jornada digital, ela não é simples para o nosso cliente. É como se a gente trabalhasse com o Word, com todos os menus abertos. Você acha que você ia trabalhar bem se o Word fosse assim? Se eu começasse a falar assim, não, então vamos fazer automação para você, assim, vai ser assim, com várias tecnologias, faz isso, faz aquilo. É confuso. Por isso que a gente, quando vai falar de automação, quando vai falar de robôs, tem que, muitas vezes, ser um consultor e tem um monte de opção, eu não vou ficar te explicando todas. Me fala qual é a sua dor, que nós vamos ver quais comandos, quais menus nós vamos deixar aqui disponível para o seu robô, né? Fazendo aqui um paralelo com essa imagem. O que você usa aí, que eu vou deixar o menu adequado para as funções que você mais usa. Então, nós temos que entender que a jornada digital, ela tem muitas opções, mas nós, que estamos à frente dela, muitas vezes temos que orientar as áreas de negócio de quais os melhores caminhos. É um outro lado daquilo que eu havia comentado, que o segredo do fracasso é simplesmente copiar o que o usuário faz, né? E como que a gente faz isso, né? Como é que a gente vai fazer esse processo aí, né? De cadê o meu robô? Então, a palavra-chave aqui que a gente fala de priorização é organizar a demanda. Né? Pense em criar formulários que você previamente valida o que estão te pedindo sobre automação. Isso é importante. Não fique recebendo, meu robô é esse aqui, aquele Word desorganizado, aquele bloco de texto. Então, organize essa entrada. É importante discutir quem que vai mapear esse processo. É a área de negócio, né, o cliente, ou é o dev? Porque pensa que a gente está começando a entrar agora, né, numa camada que vai ter muito volume. Os primeiros foi o teu dev que fez, mas será que ele aguenta? Será que você tem time para quando todo mundo quiser ao mesmo tempo? Começar a discutir coisas assim, nós vamos fazer tudo dentro de casa, tudo externo, vamos misturar. E já comece a aventar, eu acredito muito, né, no Citizen Developer. Comece a pensar, tudo bem, será que a gente tem que desenvolver tudo mesmo? Será que eu tenho que centralizar tudo comigo? Eu, particularmente, sou um grande fã, né, da abordagem mais distribuída, até certos níveis, mas eu acredito muito que, mesmo que a tua área de negócio não desenvolva um robô, só o fato dela ter a possibilidade e, eventualmente, brincar com aquilo já abre a cabeça para muita coisa. Então, o Citizen Developer não é sobre fazer mais robôs, é sobre expandir a cultura de automação. E uma discussão importantíssima que você não pode deixar escapar. Quem é o pai do robô, ou o dono do robô no bom sentido? Que é o seguinte, quando você tem a tendência nas áreas de automação, quando está no começo da jornada, não está o robô, ela assume, ela abraça, deixa que eu cuido, toca para o pai. Só que quando começa a escalar em mais departamentos, ela começa a ter uma dificuldade, porque as pessoas começam a entender, não, então eu automatizei, não é mais minha responsabilidade. Eu sempre entendo que quando você automatiza uma atividade do financeiro, a matriz RACE da empresa não muda. Então, a responsabilidade ainda é do financeiro, só a execução que mudou. Então, eu gosto muito, naquela ambientação, já frisar. Olha, vamos ter analistas virtuais que farão parte do seu time, e não do meu.
Então, eles devem acompanhar. Você tem que dar as plataformas, né? Você tem que dar as ferramentas para eles poderem entrar no portal, acompanhar o que está acontecendo. Senão, aí também dificulta, né, essa jornada. Mas você tem que dar essa possibilidade. Ó, deu certo, não deu certo, etc. Então, isso é um ponto importante de a gente discutir. E a gente nunca deve confundir, né, o que um robô não é um pet de uma falha de sistema. Ele vai ter, nem tudo que pode deve ser automatizado na sua empresa. Tem situações que são erros de processo ou otimizações de processo. Então é importante você ter um filtro. Nós temos um cliente que tem uma prática muito interessante, que tudo que vem de demanda ele filtra para ver se há um problema de sistema ou se há um processo que deve ser automatizado. Eles falam que lá em torno de 20% a 30% das demandas que chegam, na verdade, eram melhorias de processo, ou às vezes usaram o sistema corretamente, ou até eventualmente um ajuste no sistema. Então é interessante, né? Que nem tudo que chega para ser automatizado deve ser automatizado. E pense sempre que o robô ele vai ter um ciclo, né? Você vai ter o design, desenvolvimento, operação e desativação. Então é normal, nenhum robô é eterno. Então você faz um sistema A, esse sistema morre, aí vem outro sistema, aí o sistema demanda outras situações. Mas é importante não querer fazer tudo, não achar que, né, que só porque a gente trabalha com automação, todo prego é martelo da automação que tem que bater. Antes é legal ter esse filtro para ver o quanto é processo, o quanto talvez é um uso da plataforma. Então, essa demanda é sempre importantíssima. E quando a gente falamos um pouco disso, né, de apresentar o robô, eu gosto muito, gente, de estratégias que vários clientes nossos têm, que é a humanização da jornada. O que é isso, Fernando? Como assim humanização da jornada? Gente, é aquelas coisas que a gente não dá valor. Nós que somos da área técnica, achamos até meio assim, nossa, os caras vão dar nomezinho pro robô. Ah, dá licença. Mas se você é paulista da moto, fala, dá licença, meu. Então, só que, gente, é engraçado. Nós temos vários clientes que deram nomes para robôs, criaram crachás para os robôs, né? Então, esse lúdico, ele tem um poder de envolver as pessoas de uma maneira que a gente não... É impressionante. Se você não fez isso, eu te convido a você ir nessa jornada dessa maneira. E aí, você cria, né? Quanto mais elementos existirem, se tiver uma rede social da empresa, cria lá um perfil para ele, dá um nome. Muitos fazem campanha para o nome, etc., aquela coisa, mas cria um e-mail para ele, né? Que a pessoa está recebendo, personaliza as mensagens de e-mail que o robô manda, em vez de mandar assim, processo executado. Você manda lá, eu sou a Clarinha, né? Sou a Rita, que são os nomes que eu já conheci. Fiz essa atividade para você e tal, não sei o quê. Por que isso é importante envolver as pessoas, né, nesse lúdico? Porque as pessoas sempre falam o que pensam, mas fazem o que sentem. Na reunião, todo mundo vai concordar com você porque está pensando o que está falando. Mas no dia a dia vai fazer o que sente. Então, quando não ignore o poder que tem essa parte lúdica nas jornadas de automação. Então, assim, é claro para nós, a gente trabalha com mais de 100 clientes, assim, a gente percebe como isso tem um valor diferente na jornada. E também nessa etapa, a gente tem que começar a falar de indicadores chaves. Vamos falar assim, tá, Fernando, isso aí é tipo resposta do ChatGPT, né? Como melhorar minha operação? Definir indicadores chaves. Tá, e daí, né? Por isso que eu fiz questão de trazer alguns indicadores aqui que eu gosto muito, recomendo muito para os clientes que trabalham com a nossa plataforma, porque eu acho que ajuda demais, né? Então, quais são esses indicadores? Primeiro, eu sempre digo que o cliente tem que ter uma consciência. Você tem que gerenciar a sua improdutividade. Agora eu surtei, né? Agora eu surtei vocês aí. Como assim? Eu estou falando de produtividade e otimização. Sim, o robô ele é extremamente produtivo quando está executando. E quando ele não está fazendo nada? Você gerencia isso, será? Um exemplo de gerenciar a sua improdutividade. Recentemente estava conversando com alguns clientes, a gente estava discutindo, eu tive a oportunidade de conversar com eles em separado, até prometi para eles que eu vou passar o resumo. Eles estavam comentando o seguinte, que muitas vezes a área de negócio vem com uma demanda, você constrói o robô e eles executam 1 ou 2 vezes por mês. E aí eles falaram, cara, isso é comum?
um cliente me perguntou isso, né? Eu fui atrás e percebi que isso é muito comum. As áreas de negócio demandam, tem que fazer, você quer direto, tal, chega na hora H. Então, essa improdutividade é importante, então a gente tem que estar gerenciando isso, né? E uma das formas que a gente faz isso é através de alguns indicadores. Aqui eu tenho, então, por exemplo, 2 indicadores que eu estou mostrando para vocês aqui que eu gosto muito. O primeiro é o seguinte: a tua ferramenta, seja lá qual for, você tem um status final da execução, né? Você tem lá o bem-sucedido, a falha, né, o mal-sucedido, e eu gosto de usar um terceiro, que eu vejo poucas empresas usando, talvez as poucas que, assim, os clientes nossos eu sei que usam, mas que é o quê? Parece aquele filme Divergente, né? Mas como se fosse assim. Vou dar um exemplo disso. Todo dia tem que processar quando o arquivo está no diretório. Aquele arquivo pode estar no dia, ou toda hora, seja como for. O robô vai lá e o arquivo não está lá para processar. É bem sucedido ou é uma falha? Muitas vezes as pessoas falam: não, falha não é. O arquivo não estava lá. Perfeito, falha não é. Mas bem sucedido também é difícil de encarar, né? E agora? Então eu gosto muito de sugerir que se use um status intermediário, que é no nosso caso, no Automation Edge, é o diverted, que eu falo o seguinte: olha, e esse é o que eu quero dizer de improdutividade. Então eu falo o seguinte: olha, tudo bem, eu fui lá, o arquivo estava lá, não deu erro, fiz tudo como deveria, mas o arquivo não estava lá, então não é complete, não é falha, é o diverted. Por que isso é importante? Para eu separar, porque senão, se eu ponho como completed, o meu indicador é lindo, só que ele é fake news. Porque 90% das vezes o arquivo não estava lá. Claro que não vai dar erro. Meus indicadores de tempo médio de execução vão para o espaço. Eu misturo coisas diferentes. Então, eu gosto muito de trabalhar dessa maneira. E um outro indicador que eu gosto muito é quando você põe o número de requisição, né, de automações naquele mês e o percentual. Aí o diverter tem que sair dessa conta, né? Senão ele dá fake news. Então, você pega o quê? Complete mais failure, né? Soma a quantidade de requisições e qual é o percentual de complete daquelas requisições. Então, são 2 indicadores que eu gosto muito de trabalhar e acho que, principalmente essa questão do status intermediário, eu acho que eu já vi isso muitas vezes, o cliente falar: não, eu tenho 99% de assertividade. Eu sempre pergunto: e quando a execução não é improdutiva, como que você controla? Não tem execução improdutiva. Eu falo: não controla. Aqui, então, o outro que eu gosto bastante, que é mais focado na fila, né, que é você somar. Olha a importância daquilo que eu estava. Olha a importância daquilo que a gente estava conversando. Aqui eu somo o tempo de execução. Então, aqui eu faço o seguinte: quando começou, né, e quando terminou. Qual que é a duração? E somo isso ao longo do dia. Viu a importância do diverter lá? Se eu ponho o diverter nessa conta, ele vai dar um monte de tudo bem, é segundos, mas em milhares de execuções. Por que isso é interessante? Aqui eu consigo ver como que está a distribuição por dia do mês. Aí as várias formas, né? Por hora do dia, por dia do mês, por dia da semana. Isso aqui é legal para a gente entender. Eu gosto de fazer um outro indicador que não está aqui, não quis trazer para não ficar muito longo, que é o inverso desse. Quais são os horários que têm mais horas disponíveis para execução? Que é exatamente o inverso desse gráfico, né? Aqui a gente está falando de tempo de execução, esse seria o tempo de não execução. A única diferença é que você tem que fazer a sua capacidade, né? Que aí seria, sei lá, no caso do Automation Edge, ela tem um paralelismo, então a capacidade é maior, mas quanto você tem de capacidade de tempo de execução no teu ambiente, tira a produção, você vai ter ali, você quer botar um novo fluxo. Esse gráfico invertido, ele vai te dizer aonde que você pode colocar esse fluxo. Aqui, então, falamos essa parte de estruturação. E agora vamos falar da escala, do hashtag I love my robô. Que é o seguinte: aqui a palavra de ordem, gente, passa a ser governança. Mas então não precisa ter governança antes, Fernando? Claro que precisa, né, gente? A questão é que o foco da governança no início é menos, né? Começa a doer um pouquinho ali no estrutura, no cadê o meu robô. E o que a gente fala por governança, né? O que a gente pode entender? Eu acho que a melhor propaganda de governança foi acho que a Pirelli de pneus. Que potência, não é nada sem controle. Então, eu vejo muitas vezes, a gente pergunta: como é que está o teu processo de automação lá? O cara: estou com 1000 robôs. Entendi a velocidade que você está indo. Mas o quanto desses robôs
são assertivos, né? Qual é o teu percentual, né, que eu chamo de SLA de automação, que é aquele completed, né? Do total de requisições, quantas dão completed? E o controle aqui também, eu sempre digo o seguinte: governança, gente, eu gosto de simplificar o entendimento de governança, que é o seguinte: é poder substituir as peças de uma operação sem impactar o resultado. Se eu trocar o desenvolvedor, os robôs se mantêm? Ou vamos entrar na crise do refatorarem? Porque esse negócio de refatorar, então me dá até um troço, né? Ah, o cara fez um robô, não, tem que refatorar. E aí a empresa começa a estar num loop que ela não consegue avançar, que ela fica toda hora refatorando, né? Se ela tem essa característica, ela não tem governança. E intercambialidade, gente, não é um problema atual, é um problema antigo, desde o século XIX. Vou contar uma historinha para vocês. A Guerra da Secessão Americana, a União, né, versus os Estados do Sul, eles tinham uma série de vantagens econômicas e tecnológicas, mas um dos fatores é que vocês sabiam que naquela guerra, imagina a Guerra da Secessão Americana, lá em 1800 e tanto, você tá lá na guerra dando tiro, pá! Aí quebrou a tua arma. Aí tinha que voltar a arma, tinha um monte de arma igual, mas as peças não eram intercambiáveis. Aí um cara chamado John Hall cria peças intercambiáveis de armas. Então, lá no campo de batalha, quebrava uma arma, eles podiam trocar a peça que ela funcionava. Esse é o nosso objetivo das nossas operações. Como eu crio uma operação intercambiável, que depende de quem está aqui, claro que as pessoas têm valor, né? 3Ps, mas dependendo de quem está aqui, a operação mantém o mesmo nível de qualidade e continua evoluindo. Essa é o pensamento que a gente tem que buscar. E o que a gente pode esperar, né, dos vários usos que essa IA generativa está trazendo. Eu sempre digo o seguinte: para mim, IA generativa com RPA é o seguinte: antigamente, o que eram meses de trabalho, a gente faz num prompt correto. Mas então é fácil. Claro que para chegar no prompt correto, você rala um pouquinho, mas o que era 6 meses, eu estou falando aqui de 2 dias, 3 dias. E a IA generativa, ela não é perfeita, ela é útil. Ela permite, por exemplo, você fazer processamento de linguagem natural de e-mails. Você tinha lá um processo que recebia e-mail de cotação, e você precisava saber qual era o item, etc. Agora você pode, com um prompt correto, você dá um contexto, né? Eu sempre digo que se dados é o novo petróleo, o que transforma o petróleo em gasolina é contexto, e a generativa é contexto puro. Você dá um contexto, ele consegue identificar quais são os itens, consegue identificar a intenção, o cliente, etc. Então, o que a gente já fez, né? Você pode fazer processamento de linguagem natural para e-mails, você usar ele como um processador inteligente de documentos, um classificador universal, você vem a demanda, ele direcionar conforme a tua plataforma de ITSM, personalizar comunicações, né? Então você manda um e-mail parecendo com um tom específico, com um perfil específico para o cliente interno. Então você acaba aqueles e-mails padrões, né, que você pode fazer. Só que ainda a IA generativa ela tem o seu papel, mas ela não vai substituir as abordagens tradicionais. Por quê? Porque a IA generativa, como o nome já diz, ela gera conteúdo. Então ela falta um negócio chamado acuracidade. Ela nunca vai te dizer o percentual que ela está certa, porque para ela está sempre certa. Então, processos mais críticos, que você precisa ter certeza da resposta, você não escapa de algoritmos mais tradicionais que vão te trazer: olha, eu acho que a classificação dessa demanda é tal e eu tenho um percentual de certeza de 70%, 80%, 90%. Então, essa é a diferença importante do conceito. E a gente está falando o seguinte, né? Nessa etapa da escala da jornada, é muito mais mudar o modelo mental. Não é mais sobre quantas horas você salvou, isso não faz diferença. Como eu falei, é descomparar a bicicleta de carro. É mais sobre o que nós estamos mudando no negócio. Como nós estamos melhorando a experiência do cliente interno ou do externo. Cada vez mais olhar para o externo, o que o negócio pode, o que a gente não faz hoje para o cliente externo, mas se fizesse, melhoraria a percepção e a experiência dele. E cada vez mais a conversa deixa de ser tech e passa a ser de negócio. Então a jornada da automação na escala, ela é muito mais sobre transformar a experiência do nosso cliente do que sobre ir cada vez mais rápido na otimização. E por fim, né, gente, a jornada digital ela é uma jornada colaborativa. Negócios
tecnologia, né, automação, andando junto para transformar a experiência de quem está lá na ponta do cliente final. Essa visão é que a gente percebe cada vez mais forte nas empresas que estão cada vez mais avançadas na jornada de automação. Queria agradecer mais uma vez, muito obrigado, Wagner, Gisele, Eduardo, todo o time da IMA. Um prazer estar aqui de novo, o meu QR Code, se você quer ter insights, ou discutir, ou quer me perguntar, ou quer pedir os slides dessa palestra também. Me adiciona lá no LinkedIn ou manda uma mensagem que a gente vai estar ali com vocês. Fantástico, Baldin. Parabéns pela apresentação. Vamos lá as perguntas do pessoal que está aqui com a gente? Bora. Posso parar a tela aqui? Parar. Deixa um pouquinho aí com o seu QR Code, que o pessoal pode escanear aí. Daqui a pouquinho eu tiro ela da tela, tá? Então tá ótimo. Fica à vontade. O Alejandro está perguntando: de que forma as empresas poderiam evoluir em conhecimento e implantação do RPA dentro de suas operações? Olha, essa jornada, né, ela é uma caminhada muito pessoal de cada empresa, mas não tem segredo com qualquer tecnologia. Você tem que tem que estudar, né, tem que buscar as formações, seja qual plataforma que você use, né, tem que buscar esse conteúdo, seja ele ao vivo, no treinamento do fabricante, seja um treinamento aberto, tem muita opção, mas, na minha opinião, a jornada é feita de ação. Você tem que ir para a implantação. Por isso, pegue algo simples, de alto volume, baixa complexidade e faça, porque é só fazendo que você vai aprender. É como eu sempre digo, é como eu tirar... Você fez o curso, tirou a carteira de motorista, vai dirigir esse carro. Não tem outra forma. Maravilha. Várias parabenizações aqui no chat. Pessoal, parabéns, Baldin, excelente. Ótima apresentação, show, conhece muito. Então, assim, parabéns aí pelas palavras do pessoal que está assistindo a gente. E o Pedro Dias está perguntando aqui: quais são os erros mais comuns que empresas cometem na fase de início da jornada de automação? Boa pergunta, Pedro. Eu acho que o erro mais comum é assim, que eu vejo. A gente tem um processo aqui que a gente quer automatizar. A gente tem que dar ROI. E eu sempre digo o seguinte, olha, se você só tem um processo, alguma coisa está errada. Ou a tua empresa é muito digital, está no outro patamar, ou vocês estão olhando muito micro. Porque um processo não vai dar ROI nunca. Né? Tudo bem, se tiver muito volume, talvez, mas a questão da jornada que a gente viu aqui é repensar o modelo. A jornada da automação eu defino como a cocriação de uma nova forma do trabalho que une tecnologia e pessoas. Então, a cocriação não é de um único processo. Então, o primeiro erro é pensar num único processo, e aí dificulta a visão mais macro. Outro erro comum que eu acho é achar, né, que a ferramenta é a solução. E olha que eu trabalho com ferramenta. Ferramenta é uma parte da solução, mas processo e pessoas são, eu diria que até mais importante ter essa visão. E o terceiro que eu diria sempre é achar que o primeiro robô tem que ser o principal. Lembre-se, o teu primeiro robô é o pior de todos. Será o pior, é o que vai te envergonhar o resto da vida. Então, só vai, meu filho. Mas também acho que muita ambição num primeiro processo pode ser muito arriscado. Excelente, Baldin. Armando Falcão. Como fazer uma conexão mais assertiva entre uma automação e melhoria de um processo interno e o impacto que isso pode causar no cliente externo? Me parece que muitas vezes é feita uma medição com um olhar mais curto, com um fim no processo interno. Perfeito, é o que a gente falou naquela etapa, né? Cadê o meu robô? Horas salvas, etc. E depois na escala eu comentei que esses indicadores de horas salvas, né, irrelevantes, assim, na minha opinião, né? Essa é a minha opinião, estou dizendo que é certo ou errado. Exatamente nesse ponto. Por quê? Quando eu estou focando em hora salva, otimização, eu estou olhando para o meu umbigo. E o que eu gosto, né, de fazer? Sempre que você for fazer um processo que impacta o teu cliente, o cliente da organização, é sempre interessante você pegar a percepção desse cliente. Vou dar um exemplo bem bobo, né? Às vezes a empresa aí tem que fazer uma segunda via de boleto, né?
E a empresa foi lá, uma automatização, não estou nem falando de RPA. Ela falou, automatiza o processo, para o cara conseguir rapidamente. Essa coisa boba, às vezes, tem uma percepção de qualidade enorme. Então, eu acho que a única forma de você fazer esse vínculo é conversar com as áreas de negócio. Lembra que eu falei tech versus business? Conversar com os clientes, se aproximar deles, ouvi-los e pegar o feedback deles do que aquele robô funciona ou não funciona. Esse é o caminho. É muito mais, é menos objetivo, né? E muito mais subjetivo, porque nós estamos falando de experiência, de evolução da percepção da empresa. E não mais, salvei tantas horas. Tá, legal. E aí, melhorou o que para o cliente, né? Vamos lá, o Pedro Dias. Você poderia dar um exemplo prático de como uma estratégia mal planejada afetou o processo de automação de uma empresa? Olha, eu tenho algumas. Né? Já vivi 6 anos só nisso, mais, né? Quase 10 anos de automação. Mas o que eu digo para você é o seguinte: o que dá erro? Duas coisas principais que eu pudesse falar. Primeiro, não deixar claro para as áreas de negócio o que aquele robô veio para ajudá-las. Pouquíssimas são as vezes que eu vi um robô, uma automação, a demitir pessoas. Ao contrário, normalmente deixa de contratar ou usa melhor o tempo. Eu já vi, então, situação que não ficou claro para as áreas impactadas pela automação e as pessoas sabotavam o robô, elas competiam com o robô. Elas faziam a demanda antes. Então, essa não comunicação vai impactar e vai dar esse problema. O outro processo que eu sempre digo é o seguinte: quando você vai identificar um processo, fale ou converse com quem executa. Eu já tive situação de se mapear processo com um time de gestão e na hora de construir o robô, na hora de botar em produção, tinha várias pontas soltas que ninguém levou em consideração. Então, é incrível como a gente não sabe o que sabe dos processos. Então, essa é uma outra forma que eu já vi dar errado, não é que a pessoa errou, não é que a empresa errou no mapeamento, olha que louco. Ela mapeou com a fonte errada, faltou complementar a cooperação. Então, é um outro ponto. Aí você vai lá, teu robô está tudo furado, começa a remendar, e aí você não acha mais o fio da meada. Então, esse. E outro ponto que eu sugiro também é faça desenvolvimentos curtos, né? Eu gosto muito do ágil, né? Estamos aqui com o Wagner, que tem o evento da Conágil lá, que é entregas rápidas, validando com o usuário, não esconde o robô e depois de um mês vai apresentar ele, parecendo aquele olha aqui o animal, que lindo, fiz essa escultura de Davi. Vai validando e construindo. Lembra, a colaboração é conjunta, né? Esse é um outro ponto importante também. Fantástico, Waldinho. Temos mais perguntas, vamos lá. Manda. Se tiver tempo, você que manda aí, mano. Vamos lá, vamos. E a canequinha, ó. Essa canequinha aqui é o seguinte: você vai na reunião, ó, você já bota respeito, ó. Respect me. Aí, se o cara é gente boa, você faz assim, a caneca. Manda lá, vai. O Andrew Navarro. A orquestração das automações já criadas sempre dependerá de plataformas disponíveis no mercado. Se não, qual alternativa de orquestração para acompanhamento de erros, execução, alertas e etc? Legal, gostei. Lembra que esse é um ponto que até, você falou um ponto legal. Eu falei gestão da improdutividade, não falei? Que é um assunto que as pessoas esquecem e é fundamental. Outro segredo do lado oculto da automação. O sucesso da automação está na gestão de erros, que é o que ele está comentando aí, que é o seguinte. Bem, falando um pouco de orquestração, né? Eu trabalho na Automation Edge, as plataformas, de uma forma geral, têm as suas estratégias para fazer essa gestão do erro, tem suas ferramentas que funcionam todas muito bem. Aí é uma diferença que eu sempre digo, que é o seguinte: o mundo low-code e no-code, ele traz um monte de solução encapsulada. O mundo, quando você vai mais para o desenvolvimento, ele traz vantagens. Eu não digo que é melhor ou pior, mas só diferentes contextos. Quando você está na jornada de automação, por exemplo, tem um cliente que tem 250 fluxos. Quando você tem 250 fluxos, a gestão do erro ela é fundamental. O que é a gestão do erro? Essa orquestração. Rodou ou não rodou? Se não rodou, qual é o erro? Como que eu faço para que aquele erro seja normalizado? Ou seja, eu possa repetir, se for o caso, posso abrir o chamado, posso avisar, etc. Então, as estratégias que existem são o seguinte: ou você vai para uma plataforma, né, que tantas no mercado que tem aí, ou você acaba tendo que construir isso dentro da sua operação. Essa construção pode ser no nível de log do teu robô, pode ser você construir. Eu gosto muito, né, da abordagem das plataformas, claro, eu conheço mais Automation Edge, que é vários níveis de erro. Você tem um erro
da atividade. Então, foi clicar no elemento e deu um erro. Então, você tem que gerenciar esse erro. Um erro que você pode ter da tarefa, esta tarefa falhou, o que eu faço a nível disso? E um erro que é o seguinte, deu alguma falha geral, como que eu controlo isso? Então, esses 3 níveis de erro você tem que considerar aí nessa tua forma para separar e poder até fazer, se é na atividade, poder ter uma solução de controle e assim vai. Maravilha. Vamos lá, pergunta agora da Josiane Soares. Tem mais de uma pergunta no contexto dela. Eu vou te fazer ela, qualquer coisa eu volto fazendo a seguinte, tá? A Josiane Soares. Como iniciar uma área de RPA na empresa? Atualmente, só eu executo essa tarefa. A área de RPA deve estar dentro da área de TI ou deve ser algo separado? Como conciliar essas duas áreas? Aí uma observação. Eu sou economista e não da área de TI. Que legal, ó, gostei. É isso que a gente vê cada vez mais em RPA. Pessoas da área de negócio atuando em tecnologia. Parabéns, José. Parabéns pela ação. Espero que você esteja feliz aí com essa mudança de carreira. Vamos lá. Essa discussão se a área de automação fica na TI ou na área de negócio, ela é uma discussão profunda e eu já vi os 2 cenários. Tá? Eu tenho clientes em que a área de automação saiu da TI, se transformou vinculada à diretoria. Alguns ficam na área de TI. O que muda isso? Né? O que eu vejo, na minha opinião? Vai começar sempre numa área técnica. É difícil uma área de automação ou no CSC, né? Então, mas vai estar sempre uma área técnica conjunta no início da jornada. Isso é importante porque no início tem muita questão técnica a ser resolvida. Mas o que eu digo para você começar por mais que seja só você, não se esqueça da governança. O que é isso? Você ter o mínimo de documentação do que você já fez, você ter um relatório mensal do que está sendo atingido com os robôs e você ter um formulário padrão de solicitação de demanda para você. Então, esse tripé é importante. E, à medida que o valor vai sendo percebido pela organização, é natural. Por que muitas vezes a área de automação vai para uma camada mais estratégica da organização? Porque ela vai mexer no queijo, ela vai incomodar. Automatizar aquilo que me pedem é uma coisa, mas automatizar aquilo que precisa ser automatizado é menos politicamente aceitável, vai dar BO. Então, esse movimento é cada vez mais, mas aí depende da cultura da empresa, depende de alguns fatores. Mas eu diria, organize a sua área, mostre sempre, mesmo que seja para você mesmo, porque um dia vão te perguntar, e aí, o que esse tal de robô está fazendo? E você vai ter a oportunidade de você eventualmente se movimentar para uma área mais estratégica e até você mostrar os desempenhos, com mais recursos do que nós poderíamos fazer, com mais pessoas e assim vai. Excelente. Sem mais perguntas, Baldin. Maravilha, né? Várias parabenizações aqui no chat do evento. Gente. Eu quero, em nome da BEinfo e do Instituto Information Management, deixar aqui a nossa gratidão a você por estar com a gente nessa terceira edição do RPA e AI Leaders. E quero deixar aqui aberto agora, o Baldin, para você poder fazer as suas considerações finais e despedir desse público maravilhoso que está com a gente nessa manhã. Wagner, mais uma vez, muito obrigado, um prazer estar aqui. Espero poder ter contribuído aí dentro da minha capacidade com todos vocês. Infelizmente não consigo ouvir vocês, adoraria ouvir esse bate-papo ao vivo, né? Mas agradeço. Eu sempre digo que, para mim, a automação, a tecnologia de automação, ela tem um caminho muito parecido com o que os RPs fizeram na década de 80. Então, hoje, ninguém questiona se uma empresa precisa de ERP, qual é o ROI do ERP, etc. As empresas sabem que sem isso elas vão ter dificuldade de trabalhar. E eu percebo que a automação ela fecha um gap. Se as tecnologias fossem integráveis nativamente, se todo mundo tivesse API, você não precisava de RPA. No mundo real, isso seria diferente. Então, o RPA dá a possibilidade de pessoas como a Josiane aí migrarem de carreira, construírem, e eu diria um recado principal. Conhecimento técnico é 20%, 30% do sucesso. 70% é conhecimento de negócio. Você que quer ser um desenvolvedor de RPA de sucesso, vai aprender negócio, vai entender como as operações funcionam, que você vai construir robôs muito melhores. Muito obrigado, gente. Excelente, Baldin. Novamente, em nome da BEinfo e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão a você por ter compartilhado esse conhecimento fantástico aí com o pessoal nessa manhã, tá bom?
E já te Obrigado. desafio a ficar com a gente até o final aqui nos bastidores, ou lá na área do evento dos participantes, para assistir as 2 palestras que nós teremos ainda até o meio-dia. Obrigado. Tudo de bom. Um abraço.